Está no ar mais o capital humano, é um dos setores com mais falta de mão de obra qualificada em Portugal. Falamos da metalurgia e metalomecânica, número 1 nas exportações portuguesas, continuam a crescer para 200 mercados em todo o mundo. Um setor que tem um volume de negócios de 27 mil milhões de euros por ano e emprega 200 mil pessoas. E se mais houvesse, mais contratavam. O Sem-Fim, centro de formação para este setor, com 13 núcleos espalhados pelo país, não chega para as encomendas e não consegue responder a todas as necessidades de mão de obra qualificada das 15 mil empresas que existem em Portugal. Para nos falar deste setor que representa 1/3 das exportações portuguesas e industriais, hoje no Capital Humano temos João Girão, da Associação de Industriais, Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. Como é que explicam este crescimento numa altura de crise? Como é que em 2014 o setor teve um crescimento de quase 10%? É de facto um crescimento extraordinário, mas que já vem de trás. Há vários anos que o setor tem-se vindo a reposicionar e os empresários do setor metalúrgico e metalomecânico têm tido uma atitude notável a saber reinventar-se e a recriar o seu próprio negócio e o seu posicionamento no mercado. Repare, são 10% de 2013 para 2014, mas estamos a falar de 30% de crescimento das exportações de 2010 a 2014. Em pleno período de funcionamento de grande crise, da Troika em Portugal. E da Troika, exatamente. Tem aqui duas componentes fundamentais. Uma estratégia clara que foi desenvolvida pelo setor, para as empresas do setor, nomeadamente no âmbito da diferenciação de produtos, e já vou explicar melhor o que é que isto significa, mas, por outro lado, também a opção dos empresários e de todas as empresas na sua generalidade de se redirecionarem para os mercados exportadores. E, de facto, isso aconteceu. Portanto, perante a crise que nós estávamos a viver, os empresários do setor metalúrgico e metalomecânico souberam responder, souberam reinventar-se. Que, de facto, têm duas características essenciais. São de uma enorme coragem, porque, de facto, investem tudo no negócio, e isso é uma característica essencial. Quando eu digo tudo do ponto de vista financeiro, como digo do ponto de vista humano e de dedicação. E têm uma enorme criatividade e uma enorme capacidade de reinvenção. E então, basicamente, o setor desenvolve a sua atividade de forma estratégica em 3 linhas essenciais. Uma foi a internacionalização. A outra, e a internacionalização, na busca, inclusivamente, de novos mercados, porque nós, em 2010, tínhamos cerca de 22% de exportações para fora dos mercados tradicionais e europeus, e agora já estamos com 31% de exportações nessa área. Portanto, é, de facto, a tentativa de alargar o mais possível e de conquistar novos mercados. De intervenção. A internacionalização é um eixo estratégico fundamental da IMAP e do setor para os atuais. O segundo eixo fundamental é a inovação. E se na internacionalização temos como instituições de suporte a IMAP, que dá todo o apoio ao desenvolvimento, e depois também as instituições públicas, naturalmente, ao desenvolvimento da atividade, no âmbito da inovação, por exemplo, temos o polo de competitividade, que é o Produtec, que é o polo para as tecnologias de produção sustentável e que também ajuda fortemente a que isso possa acontecer. Há um investimento fortíssimo do setor a nível de investigação, desenvolvimento e inovação. É o setor que mais investe em investigação e desenvolvimento. Temos empresas com níveis de investimento em investigação e desenvolvimento superiores a 10% da faturação. Portanto, de facto, tem um peso fortíssimo, é o segundo eixo, que se traduz também no facto de sermos o segundo setor em propriedade industrial. Isto é, também protegemos aquilo que inovamos e aquilo que desenvolvemos. Patentes. Exatamente. O terceiro eixo é o desenvolvimento das competências, nomeadamente o desenvolvimento das competências dos empresários. Nós sabemos que para o setor atingir os níveis que está a atingir, e estes 3 eixos que nós estamos a falar traduzem-se num conjunto de ações, nomeadamente a nível da tal diferenciação que eu lhe falei, a nível da certificação, somos o setor com mais empresas certificadas, ao nível da formação profissional, somos o setor que tem mais cobertura de formação profissional, ao nível, como lhe referi, da propriedade industrial. Há um conjunto, ao nível da redução da sinistralidade, que é muito importante para nós, há um conjunto de fatores que permitem que nós estejamos a combater nos mercados de topo a nível mundial. Portanto, já não somos há muito tempo, um setor que trabalha ou que tenta concorrer com preços baixos e com qualidade que não é a qualidade que nós desejamos. Nós trabalhamos para mercados de topo, vamos à Alemanha vender equipamentos no mercado alemão. Que deve ser o país europeu que mais produz maquinaria e com muita tradição. Diga uma coisa, normalmente nós temos a ideia de que Portugal é um país de serviços e que a indústria foi um bocadinho deixada para trás, mas este setor industrial é um setor muito forte.
E que tem vindo ainda a tornar-se cada vez mais forte. O problema da indústria é um problema europeu, não é? Nós sabemos que houve um erro estratégico vital que levou a que a Europa se desindustrializasse em termos globais. Não nos pareceu nunca que fosse a opção correta. E, de facto, em Portugal, no âmbito do setor metalúrgico e metalomecânico, tem sido crescente o investimento que tem sido efetuado no setor, tanto pelas empresas que já existem, como por empresas emergentes, como por empresas estrangeiras que se vão instalar em Portugal e desenvolver a sua atividade em Portugal. O que leva-nos a concluir da excelente qualidade dos nossos técnicos, senão isso não se iria verificar. Não é? Este crescimento dos tais 30% que me falou desde 2010 gera uma necessidade de mão de obra qualificada muito forte. Não há pessoas suficientes qualificadas para este setor. Quais são as áreas mais procuradas ou onde há mais necessidade nos quadros qualificados? Nós, a nível técnico e tecnológico, é evidente que nós precisamos de preencher os postos de trabalho. O setor é um setor de criação líquida de postos de trabalho. Esta história de 2010 a 2014 acompanha também a criação líquida de postos de trabalho num período em que a Troika estava estabelecida em Portugal. E que o desemprego cresceu imenso. Mas, de facto, é normal as empresas queixarem-se que não conseguem ter quadros especializados técnicos. Estou a falar de serralheiros, estou a falar a nível de fresagem, estou a falar a nível de design, que possam preencher as necessidades. Há aqui um constrangimento que nos parece que afeta essa captação de mão de obra. É que, do ponto de vista de opção política pelos cursos profissionais, nós sabemos que o Ministério da Educação está cada vez a adquirir um protagonismo maior. Isso implica um afastamento da realidade das empresas. A grande diferença, por exemplo, para o Sinfim está absolutamente... Falamos do Sinfim, que é o Centro de Formação nesta área, tecnológica, que tem 13 polos espalhados pelo país e também já está a funcionar para Angola, não é? Tem dois. Angola e Moçambique. E Moçambique. E esse Sinfim é um jovem que quer entrar neste mercado. O Sinfim pode ser uma porta de entrada muito importante, fazer uma formação no Sinfim. Vital. Repare, nós temos uma oferta formativa de tal ordem que as nossas empresas, é corrente ouvirmos empresários dizer: eu devo a minha empresa ao Sinfim. Porque 70%, 80% dos meus colaboradores foram formados no Sinfim. E porquê é que isso também acontece? Porque quando querem acrescentar valor à atividade que estão a desenvolver, e é permanente a necessidade de acrescentar valor na inovação, vão buscar os estudantes do Sinfim, que têm uma formação de dupla certificação e que em estágio na empresa também trazem o seu conhecimento, o que é naturalmente fantástico. Há outra característica muito interessante, é que não é só o facto de dizerem que devo a minha empresa ao Sinfim, é dizerem eu sou empresário graças ao Sinfim. Porque também há formação na área da direção da empresa, não é? Também tem... Sim, mas eu refiro-me ao facto de serem empresários que iniciaram a sua vida como trabalhadores e que depois decidiram desenvolver o seu próprio negócio e com os conhecimentos que adquiriram, na formação que adquiriram no Sinfim, obviamente têm capacidades para desenvolver um negócio com sucesso. Falou da formação a nível de gestão e são áreas que de facto são importantes. Nós trabalhamos muito a nível do setor, portanto, em grande parceria com o Sinfim. Trabalhamos muito a área técnica e tecnológica. E aí estamos a falar de cursos profissionais para jovens do ensino, que dão uma equivalência ao ensino secundário e uma certificação profissional? Exatamente, e tanto a nível de jovens como a nível de adultos, também há a formação de adultos, tanto no âmbito no seio da empresa como adultos que queiram, obviamente, desenvolver os seus conhecimentos nesta Ou seja, área. É também possível um desempregado mais velho, se quiser entrar neste setor, reconverter-se através do Sinfim? É possível e é desejável, reunindo as características que, obviamente, este setor exige. Quais são as características que o setor exige? Em primeiro lugar, é fundamental gostar muito daquilo que se faz. Ter empenho, ter curiosidade, ter vontade de... Porque isto funciona muito em tentativa e solução, não é? Ter vontade de resolver os problemas. E depois há características, do ponto de vista técnico, obviamente, que o Sinfim garante. Porque, repara, o Sinfim, inclusivamente do ponto de vista técnico, depois participa em campeonatos nacionais de profissões e campeonatos internacionais e é altamente premiado nestas vertentes. Portanto, tecnicamente, os estudantes saem perfeitamente formados. Do ponto de vista das características pessoais, então estas são fundamentais e de facto, um sentido de profissionalismo e de responsabilidade grande e autonomia para poder encontrar as soluções adequadas aos problemas que no dia-a-dia se geram. E quem passa por estes programas do Sinfim tem quase 100% de empregabilidade, não é? Quando terminam os cursos. É verdade. O que numa altura em que há 34% dos jovens desempregados é um número muito bom. É notável, é notável. Sistematicamente, nós temos as empresas a pedirem que os estudantes vão estagiar nas suas empresas e empresas depois acabam por ficar. Que acabam por ficar.
empresas a pedirem mão de obra para poderem trabalhar e preencher as suas necessidades de trabalho. Se tivesse que eleger em termos de competências e de formação, as áreas onde há mais necessidade de mão de obra, quais é que elegeria no setor? As áreas técnicas fundamentais, a área da produção, todas as que estão relacionadas com isso. Essas são áreas que, de facto, estamos ávidos de mão de obra. Eu estava a dizer há bocado que, de facto, nós não temos tanta mão de obra qualificada ou estudantes que possam preencher a mão de obra qualificada como desejaríamos, porque também temos um desvio por parte das políticas do ensino que já não é tão orientado às necessidades específicas dos setores estratégicos que nós temos na economia e que esses sim são garantia de empregabilidade, mas mais orientados a um conjunto de ofertas formativas que acabam por não dar nas escolas profissionais. Não dão emprego. Não dão emprego. Diga uma coisa, o Sem Fim faz uma coisa que é considerada por muitos uma das razões do sucesso económico da Alemanha, que é o ensino dual. Sim. Acha que devia ser estendido o número de turmas e mais alunos neste sistema, que de alguma forma permite formação em escola, em sala de aula e formação em empresa? O sistema dual tem dado provas ao longo destes 30 anos, que é os 30 anos de vida do Sem Fim, de excelentes resultados. Para lhe dar uma ideia, nestes 30 anos, cerca de 50 mil estudantes passaram por este sistema no Sem Fim. E é uma garantia de empregabilidade, por um lado, porque têm a experiência no terreno. Não há nada mais concreto do que uma atividade industrial em que nós estamos no terreno a comprovar aquilo que aprendemos em sala, e depois a componente de sala em que nós vamos corrigir, melhorar, aprender e apreender toda aquela matéria que é essencial depois aplicar. Por um lado, isto é essencial como conceito e na prática é um sucesso. E é um sucesso também pela capacidade e qualidade dos nossos técnicos formadores que emergem do Sem Fim. E acabam por criar uma integração muito fácil, se calhar, destes jovens depois quando chegam às empresas. Fácil e interessada. Interessada. O que é fundamental. Outra das áreas em que o Sem Fim aposta é na formação também na área de gestão dos gestores das empresas. Exatamente. O Sem Fim, o setor na sua generalidade, nós desenvolvemos um conjunto de programas orientados especificamente aos gestores, quadros e empresários, porque é nosso papel, através das nossas instituições de suporte, dar apoio aos empresários que têm as características que eu lhe referi há pouco, no desenvolvimento das áreas em que de facto possam ter maior necessidade, seja a área financeira, seja a área de gestão global, seja a área comercial, seja a área da produção também. E nesse campo desenvolvemos, por exemplo, atividades no âmbito da formação à ação. 7 ações que desenvolvemos desde 2009 até 2014, com 105 empresas abrangidas, não só com uma componente formativa para os empresários, mas também com uma componente de intervenção na empresa, com resultados muito bons em termos de empregabilidade. Nesse período, essas empresas que participaram desse programa cresceram, no âmbito global, 10% a nível de postos de trabalho. 80% dessas empresas cresceram a nível de volume de vendas. Então, o que revela é que esta aposta nesta formação, de facto, depois tem um impacto na produtividade das empresas. Claramente, sem dúvida nenhuma. Porque é exatamente orientado ao terreno e é orientado à obtenção de resultados tangíveis, através de consultores e formadores com uma experiência de terreno muito vincada ao longo dos anos. E, portanto, sabem exatamente aquilo que é preciso fazer. Haveria muito mais para falar, mas temos que ficar por aqui. João Girão, da Associação de Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. Há oportunidades de emprego neste setor da indústria que tem 15 mil empresas e gera 14 mil milhões de euros só em exportações. É o número 1 nas exportações da indústria portuguesa. Já sabe, pode encontrar todas as oportunidades de emprego e formação às segundas-feiras no suplemento Universidades de Emprego do Diário Económico. Voltamos na próxima edição com mais um tema de capital humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, a economia de sucesso.